Olá, muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal, nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos falar de um tema importante que muita gente erra, mas muita gente mesmo, né? E acaba tendo grandes problemas aí com a Receita e com outras instituições. Quanto devo pagar de INSS? Esse é o principal ponto que a gente vai trabalhar aqui hoje. Se você quer saber sobre isso, acompanha a gente para você não perder nada e ficar por dentro. Bom, quando eu digo INSS, pessoal, eu digo matéria previdenciária, né? Porque muitas pessoas acreditam que previdência é simplesmente mexer com a previdência social, trabalhar com a previdência pública, mas uma carteira de previdência é muito mais do que isso. Você pode ter a carteira de previdência privada também, a carteira de previdência particular, com investimentos, né? Com outras modalidades de investimento no Tesouro, aplicações, LCIs, LCA, CDIs, CDBs, mas são outra situação. Vamos focar aqui simplesmente na carteira pública, no direito previdenciário público, no INSS. Por isso que eu coloquei o tema quanto devo pagar de INSS. Porque o advogado previdenciário também mexe com a carteira previdenciária particular. Ele tem que estruturar a carteira da pessoa, ajudando ela a ter a melhor condição financeira no futuro, com mais tranquilidade, com mais harmonia. Perfeito? Então vamos lá para ajudar você a não correr riscos de cair aí na Receita Federal, de ter sérios e graves problemas com a Receita, porque muitas pessoas contribuem errados. Então vamos dividir aqui todos os trabalhadores em 3 categorias. Aquelas pessoas que são empregados, que são registrados, tá? Para toda essa categoria de empregados registrados, não tem como, você vai pagar sobre o total dos seus rendimentos. Onde estão lançados no total do seu rendimento? Do seu salário, a insalubridade, a periculosidade que você recebe, as horas extras que você recebe também é tributado INSS em cima disso, adicionais de periculosidade, adicional noturno, todos os adicionais que você recebe, inclusive as gorjetas dos garçons que são lançados aí na sua folha de pagamento, deve ser tributado, deve ser lançado contribuição social, que é o INSS, né, sobre isso. Então, para os empregados não tem como, você vai ter que pagar sobre o total dos seus rendimentos, seja 13º, seja gratificações e tudo mais, perfeito? Aí a alíquota é variável, de acordo com o salário que você ganha, podendo ser 8%, 9% ou 11%, dependendo de cada salário, aí limitado a 11% e também limitado aí a tributação ao teto do INSS, que hoje é R$ 5.839,45. Então, para o empregado não tem como, tem que pagar sobre esse valor. Vamos para a segunda classe de pessoas aí que podem contribuir com a Previdência Social. São os profissionais liberais. Quem são os profissionais liberais? São autônomos, né? É o dentista que não tem CNPJ, é o advogado que não tem CNPJ, não tem empresa aberta. Para todos esses profissionais, o médico também, o professor que presta serviço aí de profissional liberal, todos esses profissionais, e é aqui que eu quero chamar a atenção de vocês, são exatamente aquelas pessoas que mais cometem irregularidades com a Previdência Social. Então, se você é médico, se você é dentista, se você é colega advogado, profissional liberal, preste muita atenção nesse vídeo que ele vai te ajudar e vai te tirar de grandes enrascadas, tá? É muito comum muitos profissionais liberais contribuírem de forma equivocada com a Previdência Social. Quando vai fazer sua declaração de imposto de renda, surge um monte de discrepâncias e, consequentemente, a Receita Federal te manda uma cartinha notificando para você justificar os seus rendimentos e porque não houve a contribuição previdenciária. É a famosa malha fina. Caiu nela, vai te dar dor de cabeça. E como a gente está próximo aí, né? Dia 30 já encerra os prazos, 30 de abril hoje, para fazer aí a declaração de imposto de renda, verifique se você não comeu irregularidades e se cometeu essas irregularidades, fique de olho para fazer uma retificadora e deixar isso tudo organizado. Todo profissional liberal, autônomo, tem que contribuir com os valores do rendimento que ele teve naquele mês, limitado ao teto. Então, se você, dentista, ganhou R$5.000 por mês, você tem que pagar 20% sobre os R$5.000 que você ganhou para a Previdência Social. Você não pode pagar o valor de salário mínimo. E por que acontece muitas irregularidades e discrepâncias? Porque na declaração de imposto de renda, a pessoa lança a atividade dela, por exemplo, como dentista, profissional liberal. Perfeito até aí. Depois ele começa a lançar outros bens e valores que não são compatíveis
com a renda que ele declarou de salário mínimo. Então ele fala que pagou o valor de previdência sobre salário mínimo e está declarando lá no imposto de renda valores incompatíveis. Por exemplo, lança financiamento de casa, de apartamento, de carro, de imóveis que tem, de outros bens que possui, pensão alimentícia e tudo mais, mas declara como única fonte de renda o trabalho de profissional liberal e, consequentemente, ele é obrigado a lançar os valores que ele contribuiu de previdência social. E quando ele começa a lançar valores de salário mínimo, declarando que exerce a profissão de profissional liberal e, consequentemente, tem um valor, um padrão acima também declarado, você cai direto no colo aí do chamado leão, tá? E acaba tendo dificuldades. Então, para você entender o que você precisa fazer no primeiro passo, é um planejamento previdenciário bem organizado, para ver se vale a pena você se manter na situação de profissional liberal ou se vale a pena você ter uma empresa, um CNPJ, porque se você manter como profissional liberal, você é obrigado a pagar 20% sobre todos os rendimentos que você tiver durante o mês, limitado também ao teto do INSS, que é 5.839. Perfeito? Então essa é a segunda classe. Falamos aqui dos trabalhadores empregados e falamos dos profissionais liberais autônomos. Vamos falar agora um pouquinho do facultativo. Na categoria facultativo, ele é a única pessoa, que pode escolher o valor que ele quiser pagar entre o salário mínimo, hoje 998, fique atento que não é o salário mínimo estadual, é o salário mínimo federal da União. Ele tem o mínimo de R$ 998 e o máximo do teto do INSS hoje R$ 5.839,45. O facultativo é o único profissional, a única pessoa que pode pagar qualquer valor dentre esses dois valores. Se quanto vale a pena pagar ou não, só consegue ser feito por meio de um planejamento, de um cálculo bem estruturado, porque o INSS leva em consideração 80% das maiores contribuições previdenciárias. Então você tem que fazer um cálculo muito bem apurado para ver se você está ou não jogando dinheiro fora. Porque estou vendo muita gente pagar em valores altíssimos, acreditando que vai aposentar com o teto, tá? Pode ser até que aposente, só que jogou muito dinheiro fora, jogou por muitos anos pagando pelo teto, sem ter a necessidade e acaba sendo prejudicado, tá? No segurado facultativo, o que pode mudar aqui são as alíquotas, e para alguns segurados facultativos, para duas modalidades, você vai conseguir aposentar aí e pagar sobre o valor do mínimo. Então vamos entender, só para você ter entendimento mais claro. No facultativo, nós temos três modalidades de facultativo. Nós temos aquele facultativo de baixa renda, que é aquele que paga 5% sobre o valor do salário mínimo. Mas para essa pessoa conseguir pagar a alíquota de 5% sobre o valor do salário mínimo, ela primeiramente tem que ter um cadastro no CAD único, informando que ele é um trabalhador de baixa renda, dono de casa, né? Tanto o homem quanto a mulher. Se ele não fizer isso antes, se ele não tiver esse cadastro no CAD único primeiro, antes, né, de começar a efetuar contribuições aí de 5% sobre o valor do salário mínimo, ele vai ter problemas com a Previdência, porque a Previdência não vai considerar esse segurado de baixa renda e todo o valor que ele pagou sobre o valor de 5% vai ter que ser compensado, ele vai ter que pagar a diferença de mais 15% aí para conseguir se aposentar, senão ele não vai conseguir. Então, se você está nessa situação, pagando 5% sobre o valor de salário mínimo, sem antes ter feito o CAD único, né? Sem antes ter feito esse cadastro prévio, normalmente feito no CRAS aí da sua situação, você está irregular com a Previdência e o seu valor de benefício, se você for pedir algum benefício, você não vai conseguir por essa irregularidade, perfeito? Nós temos a segunda situação do facultativo, que são aqueles que não pretendem aposentar por tempo de contribuição. Então, os segurados facultativos que não pretendem se aposentar com tempo de contribuição, após feitas todas as projeções, ele pode pagar 11% do valor do salário mínimo. Para esses profissionais que pagam 11%, ele tem todos os direitos da Previdência, com exceção de dois. Então ele consegue aposentadoria por invalidez, ele consegue o auxílio-doença, consegue aposentadoria por idade. A única modalidade de aposentadoria que ele não vai conseguir é a aposentadoria por tempo de contribuição e ainda a certidão de tempo de contribuição. Porque vamos imaginar que você é segurado facultativo e paga sobre 11% do salário mínimo.
vamos imaginar que você passe no concurso público e quer levar essa contribuição para o concurso público, para verbar lá. Você, antes de levar, você vai precisar fazer a complementação, pagar os 9% que está faltando aí, para depois ser emitida a certidão de tempo de contribuição e levar, consequentemente, isso para o serviço público. Perfeito? Então, o segurado facultativo que paga sobre 11%, ele não consegue a certidão de tempo de contribuição e nem a aposentadoria por tempo de contribuição, a não ser que ele faça o complemento, ok? E nós temos aí o facultativo na terceira classe, que é aquele que paga 20% sobre o valor que ele optar aí, entre o mínimo de 998 e o máximo de 5.839,45. Segurado facultativo é normalmente aquele que não exerce nenhuma atividade, ele quer contribuir com o sistema da Previdência Social e, consequentemente, ele pode escolher dentre esses valores qualquer valor, né, que eu informei aqui para vocês, depois de ter feito um planejamento, e pagar a alíquota de 20% para ser abrangido por todas os benefícios aí que a Previdência Social pode te fornecer. Sem sombra de dúvida, vai te ajudar bastante. Então, observe se você está pagando de forma correta, principalmente se você é profissional liberal. Cuidado ao declarar informações, tá? Cuidado ao esquecer de lançar rendimentos que você recebe, porque você pode ter sérios problemas aí com a Receita Federal e você pode sim, sem dúvida nenhuma, cair na malha fina e te trazer problemas. Fique de olho, fique esperto, vem com a gente que na quinta-feira, às 7 horas, a gente já volta falando de direito previdenciário. Até lá, tchau!